Irmão, você fica preocupado quando você vê a igreja do jeito que está? Hã? Eu não fico feliz, mas eu fico contente. Porque nós sabemos que se está assim, é porque nós estamos incomodando o inferno. Se nós não tivéssemos feito nada, a igreja estaria lotada de pessoas. Lotada de pessoas. E nós achamos que igreja cheia é igreja sinal de igreja abençoada. Não é não. Não estou dizendo que eu me contento com a igreja vazia. Não estou nem um pouquinho feliz com isso. Mas nem um pouquinho mesmo. Mas uma coisa eu sei. Nós estamos invadindo o inferno. Nós estamos invadindo o inferno. E nós vamos continuar a invadir o inferno. Sabe por quê? Porque nós gostamos desse chaleco aqui, ó. Eu sou apaixonado por isso aqui, ó. Eu não estou aqui com esse jaleco laranja só para parecer diferente, não. Você tem que desejar na tua vida cristã ser um laranjinha. Você tem que desejar ser um laranjinha. Pastor, o que significa ser um laranjinha? Por um laranjinha, irmão, para um laranjinha, homem ou mulher, servir é incondicional. Nosso propósito é servir. Nós não estamos preocupados com quem, em qual situação, isso não nos interessa, isso não é conosco. Uma coisa nós sabemos, que através do serviço em amor, as amarras do inferno são todas destruídas pelo poder do nome de Jesus. Quantos creem nisso aqui? Através do serviço em amor. Através do serviço em amor. Não é só servir, mas é servir em amor. É servir amando ao Senhor Jesus. Quando nós fazemos isso, as amarras, as correntes do diabo que abraçam as pessoas, as suas mentiras, os seus enganos, são destruídas pelo poder de Jesus. Porque o Senhor já nos ensinou isso. Nós vamos falar hoje de 3 laranjinhas. Está na Bíblia. Aparecem pouco, mas essas pessoas estão lá. Então, por favor, me acompanhe aí na leitura do texto em Lucas 8, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Irmão, vocês me ouvem bem? Lucas, está me ouvindo bem lá? Tá bom, filho? Tá joia? Nilson lá, tá bem aí, filho? Tá ouvindo bem, querido? Ok? Lucas capítulo 8, verso de 1 a 3. A Márcia está aí? A Márcia está aí? Nós vamos ler o texto, a Márcia vai dar um testemunho. Eu vou ler o texto, depois do testemunho da Márcia eu vou continuar. Lucas capítulo 8, eu estou na NVI. Ok? Nova versão internacional. Vem cá, Márcia, pode ficar aqui. Chega aqui no altar. Cadê o microfone? Está aqui? Vem cá, filha. A palavra é tua, querida. Tem que ligar? Isso, apertar isso. Hoje eu estive no velório da minha tia. E eu fiquei muito contente, porque a palavra que foi... Vim correndo, gente, lá de baixo. A palavra que o pastor deu hoje na escola dominical. A importância da escola dominical, que a gente aprende muita coisa. E o pastor falou, né, que nós íamos, essa semana, colocar em prática aquilo que ele ensinou aqui. E ele falou sobre poder e autoridade. E lá no velório, a gente conversando, e a minha cunhada lembrou de quando o pastor foi lá para falar com a minha sogra, quando ela faleceu, e falou que a gente tinha que liberar a pessoa para ela partir. Então, nós temos autoridades aqui. Né? Nós temos a autoridade cedida por Deus. Então, nós temos que usar. Não vou falar muito, porque eu não sei o que o pastor vai pregar. Então, gente, tudo aquilo que a gente aprende aqui, a gente tem que colocar em prática. E Deus deu essa oportunidade. E ali, naquele momento, eu pude mostrar o quão importante é nós sabermos da palavra para poder levar isso para outras pessoas que não conhecem. Então, essa autoridade que eu recebi como igreja para levar a palavra de Deus, para ensinar às outras pessoas aquilo que nós devemos. E que essa outra pessoa, que ela é uma pessoa incrédula, ela também pode se tornar igreja. Né? Então, nós somos luz do mundo. E essa autoridade que o pastor ensinou na escola dominical, e o poder que nós temos, que o pastor ensinou na escola dominical, eu usei hoje. Né? E que não possamos, e que nós
podemos agora fazer aquilo que Deus deixou para nós fazermos. Se você está Amém. curioso, vem para a escola dominical. Amém. Amém. Obrigado. Nós estamos fechando a matéria que a Marli começou, que é dons espirituais. Domingo, apesar do reencontro, eu vou dar um jeito de sair de lá para vir fechar, viu, Marli? Que nós falamos hoje sobre poder e autoridade, que é a base para a gente falar sobre dom de línguas. Não somente dom de línguas, mas tudo que tem a ver com serviço. Quando você está usando o dom de línguas, você está servindo. Você está servindo ao Senhor, você está servindo a si próprio, você está servindo à igreja. O propósito da igreja é servir. Deus não deixou a igreja aqui para se fazer espiritual, aparecer que tem alguma coisa, de forma nenhuma. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que o Senhor tem nos dado, você tem que ter clareza disso. Clareia isso, a sua mente, abra a sua mente. Tudo que você tem hoje, tudo que o Senhor tem te entregue hoje, um dia vai voltar para as mãos daquele que te deu. Vai voltar para as mãos de Jesus. Você tem que ter clareza nisso. A casa que você mora, etc, 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 tudo retornará àquele que é o legítimo dono, o nosso pastor. Vai voltar para as mãos dele. Por isso é bom, irmãos, nós aceitarmos a ideia que desse mundo nós não somos daqui, nós não vamos levar nada daqui, e tudo que temos é para servir o propósito de estabelecer o reino de Deus na face da terra. Esse é o propósito. É esse o desejo do coração de Deus. Foi por isso que Jesus deu poder e autoridade aos discípulos para invadir o inferno. E se nós não estamos fazendo isso, nós estamos completamente fora de contexto. Isso não quer dizer que eu não te ame, que você não me ame. Mas você pode estar dentro da igreja, vivendo sem propósito. Está fora do propósito do Senhor. O que é o propósito? O propósito é aquilo que sai do coração de Deus. Pensa nisso. Quando Jesus vem, ele vem com um propósito que está no coração do Pai. Jesus é a encarnação do desejo do coração do Pai para a nossa vida. Ele é a encarnação, ele é a carne, ele é, humanamente falando, ele é a encarnação do verbo, ele é a encarnação da vontade de Deus. Quando você fala em vontade de Deus, essa vontade tem forma, essa vontade tem palavra, essa vontade tem ação, essa vontade se chama Jesus Cristo. E eu e você fomos chamados para ser imagem de Jesus. Amém, igreja? Então nós temos que pedir permitir que o Senhor transforme a nossa mente, muda a chave. Vamos para o texto, por favor. Quero falar de 3 laranjinhas hoje. 3 laranjinhas. Lucas capítulo 8, verso de 1 a 3, na NVI. É possível? É possível, hein? Cadê? Ah, tá aí. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Elas ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Você pode repetir comigo essa última frase? Vamos junto? 1, 2, 3. Elas ajudavam a sustentá-los com os seus bens. O que elas faziam? Elas ajudavam a sustentar Jesus e os discípulos com seus bens. Quando nós falamos de laranjinha, nós estamos falando de pessoas que normalmente não aparecem muito. Não aparecem muito. Vocês viram irmãos aqui dançando, que já foram para o encontro com Deus, agora vão para o reencontro? Falando nisso, irmãos que vão fazer a inscrição para o reencontro, faça hoje. E você teve que procurar esse homem que está de pé, por isso que ele está andando. O irmão Amilcar. O irmão Amilcar vai te ajudar com o QR Code do encontro, tá? Ele sabe perfeitamente como funciona isso. Deus seja louvado que não sou eu, viu, Amilcar? E você vai ajudar os irmãos a fazer a inscrição, tá bom? Então, se você vai para o encontro, faça a inscrição hoje com ele, ele vai te orientar em como fazer. Essas mulheres, elas estão aqui, estão citadas no texto por motivos especiais. Cada pessoa, irmão, que é citada no texto, ela não está ali porque não tem ninguém para colocar. Porque o texto fala que não são apenas as 3. Outras mulheres também foram curadas e foram libertas de espírito de enfermidade. Várias mulheres, mas aqui está falando de 3 especificamente. Eu quero refletir sobre essas 3 mulheres. Sobre essas 3 laranjinhas
que serviram ao Senhor de forma incondicional. Então, a primeira laranjinha que nós vemos aqui é Maria Madalena. Maria Madalena. Há uma confusão com relação a essa personagem bíblica. Porque quando nós pensamos em Maria Madalena, nós pensamos na prostituta. Porque vinculamos, ela foi liberta de quantos demônios mesmo? 7. Logo levamos ela para que área? Que ela tinha problema sexual. Não é essa mulher. Não é essa mulher. Não é a prostituta. Outra Maria que nós confundimos pensando que é ela, é aquela Maria da casa de Simão, que quando o Simão oferece um banquete para Jesus, está lá Lázaro, essa Maria vai e entra por debaixo, vai daquele jeito apertadinho, e ela pega um frasco de bálsamo de nardo puro, e ela derrama nos pés de Jesus. Ela seca com seus cabelos, e ali ela chora continuamente, adorando ao Senhor. E Jesus falou dela: enquanto o evangelho, o meu nome for conhecido na terra, for pregado na terra, a experiência dessa mulher será lembrada. Não é Maria Madalena. Não é Maria Madalena. E também não é a mulher que foi pega em flagrante adultério. Não é essa mulher. Nenhum comentarista bíblico vincula a Maria, a não ser o que você vai ouvir agora. Primeira coisa sobre Maria Madalena, vamos entender o significado do nome dela. Madalena, Maria vem do hebraico, que é Miriam. Miriam era irmã de alguém famoso na Bíblia. Você lembra quem que é? Moisés. Só que Miriam também significa Maria. Significa senhora soberana, a pura, a escolhida, a amada de Deus, a cheia de graça. Isso significa o nome Maria, um nome comum para a época. Hoje nós temos Maria na igreja, criança chamada Maria, temos Maria no nosso convívio diário. Por que Madalena? É para diferenciar de outras Marias, porque Madalena vem de Magdala, uma cidade no lago de Genezaré, que é outro nome dado ao único lago que tem em Israel. Único lago. Magdala fica a 10 quilômetros de Cafarnaum, muito próximo de Cafarnaum, às margens de Cafarnaum. O que tinha em Magdala? Uma cidade importante. Havia uma fábrica de barcos de pesca e havia produção de um tipo de lã especial cara, muito valorizada. Essa Maria vinha dessa cidade. Quando ela se encontra com Jesus, ela tem uma experiência poderosa. Amados, todas as vezes que alguém se encontra, tem um encontro com Deus, um encontro com Jesus, ela tem uma experiência poderosa. Quantos acreditam nisso? Você teve um encontro com Deus aqui? Você teve uma experiência poderosa ou não? Eu tive um encontro com Deus e a minha experiência foi poderosa. Foi poderosa. A experiência com o Espírito Santo é melhor ainda. Quando acontece no mesmo tempo, é um derramar de lágrimas, é tremendo. A palavra do Senhor em Colossenses 1,13 diz assim: quando nós encontramos Jesus, isso acontece, no momento que você conhece Jesus, ele entra na sua vida. Colossenses 1,13: pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quando você encontrou Jesus, nesse momento, você foi tirado. Pensa isso acontecendo, pensa nisso, por favor. Entrega a sua mente a Jesus Cristo, entrega ao Espírito Santo. Você estava sem Jesus no reino das trevas, você estava na mão do diabo. Maria Madalena e as demais mulheres estavam na mão do diabo, mas quando Jesus chega, ele arranca essas mulheres enfermas, doentes, toda atabalhoada, tristeza profunda. Eu sei como era a minha vida sem Jesus. Você sabe, você lembra? Eu me lembro. Era triste, irmãos. Era uma confusão sem fim dentro de casa. Ninguém se entendia. Era horrível. Porque apesar de ser de uma família religiosa, e aqui religião não resolve o problema de ninguém. Jesus não veio fundar religião. Ele jamais iniciou uma religião. Jesus vem para trazer o reino de Deus. Ele vem para estabelecer a família de Deus na terra. Ele nunca fundou religião. Se alguém perguntar para você de que religião você é, que resposta você tem que dar? Qual? Eu não tenho religião. Eu não tenho religião. Eu sou filho, filha do Senhor. Eu nasci de novo e a minha vida está coberta com o sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia.
A partir desse momento, ele te arranca do império das trevas, ele te transporta para o reino do Filho do seu amor. É onde Jesus está. É isso que acontece. Essas mulheres passaram por essa experiência. Essa experiência foi vivenciada no seu coração, foi vivenciada no seu corpo, foi vivenciada na sua mente. Maria Madalena, ela tinha 7 demônios agindo na vida dela. Você na sua experiência cristã, já conheceu alguém que tinha 7 demônios que dominavam a sua vida? Você faz ideia de como era a vida dessa pessoa? Isso é viver no império das trevas. Era assim que era a vida dessa mulher. Mas ela conhece Jesus, ela tem um encontro com Jesus, assim como nós temos também. E ela é transportada, ela é arrancada. Jesus não pede permissão. Deus seja louvado porque Jesus não pede permissão para Satanás. Deus seja louvado porque Jesus não pede permissão para entrar no inferno. Deus seja louvado porque Ele faz isso o tempo todo. Ele faz isso o tempo todo. E eu creio, Ele vai fazer nesse culto também. Eu posso não ter clareza do que o diabo está fazendo na tua vida para prender a sua mente, para prender o seu coração. Mas uma coisa eu sei, se você tiver um encontro vivo com Jesus nessa noite, Ele te tira do império das trevas, do medo, do engano, da dominação do pecado, e o próprio Senhor Jesus te transporta para o reino que é dele. Ele não só faz isso com Maria Madalena, irmãos. Ele faz isso comigo e faz isso com você. Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor. Se você sente o desejo do coração, pode dar um aplauso, um louvor de aplauso ao Senhor, porque Ele merece. Em Joel 2,25, o Senhor promete, Ele diz assim: vou recompensá-los. A palavra é restituição. Na revista atualizada diz: eu restituirei os anos que o gafanhoto tirou de vocês. Na NVI quer dizer assim, ó, vou recompensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador. O meu grande exército, quem veio contra eles. Foi Jesus que fez isso, foi Deus que fez isso, para disciplinar seu povo. Vocês comerão, Deus seja louvado, porque no tempo da restituição, na nossa vida, nós comemos até ficarmos satisfeitos. Até literalmente estarmos com a nossa barriga cheia, satisfeitos. E nós vamos louvar o Senhor, nós vamos engrandecer o Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas, faz maravilhas a nosso favor. E Ele diz: nunca mais o meu povo será humilhado. Nunca mais o meu povo será humilhado. Chega de humilhação. Chega de humilhação. Talvez eu esteja pregando para pessoas que têm sido humilhadas de alguma forma. Mas quando Jesus chega, Ele pega toda a hoste de armas malignas do inferno. Ele não vai, irmãos, isso não é possibilidade, quem sabe, e por isso nós temos que parar de falar esse negócio, que nós possamos, nós estamos jogando a ação do Espírito Santo para frente, nós estamos empurrando a ação do Espírito para frente, que nós possamos, não é isso não, nós não possamos, irmãos, Deus não quer que nós fiquemos com a nossa mente presa a algo que, expectativa de algo que vai acontecer, não vai, não vai. Não vai. Por que não vai, pastor? Porque já aconteceu. Já foi feito. Toda obra maligna, irmãos, toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, seja lá o que for, Jesus já destruiu na cruz do Calvário. Está destruído. Não tem mais poder sobre você. Ah, pastor, mas eu conheci um pai de santo. Eu também conheci. Ah, porque é macumbeira. Irmãos, dignos de compaixão. Dignos de compaixão. Porque eles ainda não sabem, só estão lá no império das trevas. Porque eles ainda não entenderam. A palavra da verdade não foi pregada para eles. Porque o dia que o ouvido deles forem aberto, toda obra que eles fizeram contra qualquer pessoa, manipulados pelo espírito de engano de Satanás, perde o seu poder na hora.
cessa a ação maligna na hora. O Senhor não vai fazer. Nós temos que parar de usar essa expressão, que nós não, nós podemos. Nós podemos, eu posso, você pode. Porque Jesus já te deu poder e autoridade. E digo mais, você já foi revestido, completamente revestido, está revestido com o poder do Espírito Santo em sua vida. É impossível que alguém nascido de novo, lembra da pregação semana passada? Água e óleo não se misturam. É impossível que o nascido de novo possa, é impossível, verdadeiramente nasceu de novo. Jamais vai permitir que sequer chegue perto da sua mente e do seu coração o espírito de mentira e o espírito de engano. Porque sobre você, sobre a tua vida e sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, há um revestimento do sangue do Senhor Jesus. O diabo não consegue resistir ao poder do sangue do Senhor. Ele não resiste ao poder do nome do Senhor Jesus. Isso é poder e autoridade. Isso é poder e autoridade. E quando essa mulher recebe, irmãos e irmãs, poder e autoridade, ela é curada totalmente, ela é liberta totalmente, ela é uma nova pessoa, criada de novo, eu sou, você é. Deus começa a partir daí a restituir a vida dessa mulher. E é a mulher que mais aparece no texto. Você vai ver aqui nas citações bíblicas. Ela é a mulher, é o personagem entre as mulheres que mais aparece, mais é citado na Bíblia. Mas por quê? Imagina, irmãos, ela está aí como testemunho do que o diabo fez na vida dela. Não, por quê? Porque uma vez liberto, uma vez perdoado o nosso pecado, o Senhor nos diz, dos seus pecados eu não me lembro mais. Agora, se Deus não vai lembrar dos nossos pecados, do que Ele quer que nós lembremos? Ele não quer que você fique com a mente vazia. Porque você sabe, como diz o ditado popular, mente vazia, oficina de quem? Do diabo. Por isso nós temos que remir o tempo e aproveitar o tempinho que nós temos. Irmão, o arrebatamento está chegando. Está chegando. E eu e você não podemos fazer nada para impedir ele. Absolutamente nada. Nós podemos, a qualquer momento, ouvir o Senhor chamando o nosso nome. Será que o seu nome vai ser chamado? Porque Ele não vai chamar o nome de todos que estão na igreja. Você tem que ter clareza. E eu não estou dizendo que você vai ficar. Não estou dizendo que você vai ficar. Essa mulher está como testemunha, irmãos, ela é citada na Bíblia, porque o Senhor permitiu que ela participasse, ela visse, ela testificasse do poder da nova vida em Cristo Jesus. Me acompanha, por favor. Essa mulher, ela estava presente, ela veio da Galileia junto com as demais, acompanhando Jesus o tempo todo. Ela fazia parte, irmãos, ela estava junta. O que Maria Madalena fazia parte, essas mulheres faziam parte, era da logística de Jesus. Hoje nós sabemos que para levar um produto de um determinado local para o outro, você precisa de uma logística de pessoas que você nem conhece, não sabe quem é. Você faz uma compra no Mercado Livre, irmãos, é coisa muito, muito impressionante. Você vai lá, digita o produto que você quer, faz a compra, paga com cartão, você não sabe, você não vê. Mas tem uma equipe toda por trás de um aparato que vai fazer com que aquele produto saia da fábrica, seja embalado. Pensa no processo. Vai ter todo o sistema de transporte, vai para um outro caminhão, vai para alguém que pega aquele produto, está lá o seu nome, está lá o seu endereço, e daí a pouco alguém, blim blom. E é muito rápido. É rápido ou não é rápido? O produto está na sua porta. Isso chama-se logística. Jesus, ele só pode, isso serve para mim, isso serve para você, ele só pode exercer o seu ministério, porque atrás de todos aqueles que aparecem na igreja, há uma multidão daqueles que não aparecem. Mas esses que não aparecem, eles têm um trabalho fundamental. O nosso objetivo nessa noite é louvar o Senhor por aqueles que trabalham pelo Senhor e não estão aparecendo. Nós louvamos a Deus. Eu agradeço
agradeço a Deus por aqueles que passam desapercebido na obra de evangelismo, na obra de discipulado, na obra de implantação do reino de Deus. Nós damos graças pela sua vida. Você pode não estar sendo visto pelos homens, talvez esteja sendo desapercebido, até mesmo do pastor, mas uma coisa você tenha certeza: os olhos do Senhor, seu Deus, que é seu pastor, está sobre você. Por isso que Maria Madalena vai aparecer, Maria de Magdala vai aparecer tantas vezes e vai estar participando de eventos importantíssimos. Oxalá eu estivesse lá para testemunhar o que essa mulher testemunhou. É tremenda a experiência dela, meus irmãos, não somente dela como das demais. Por exemplo, Mateus 27, 55 e 56. Essa mulher estava presente na crucificação de Jesus. Momento dolorido, mas ela estava lá. Olha o que a Bíblia nos diz. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ela também estava no sepulcro quando Jesus foi sepultado. Ela viu Jesus sendo sepultada. Mateus 27, 59. José tomou o corpo envolvendo num lençol de linho, e o colocou no sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena, olha lá aí, ó, Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente ao sepulcro. Mas tem um detalhe. Aqui a história começa a mudar. Até aqui foi tristeza. Mas há um momento, irmãos, que essa mulher é a primeira a testemunhar. Olha a restituição de Deus aí. Olha Deus recompensando. Olha Deus dando a recompensa para sua amada noiva. Olha Deus dando a recompensa para mim e para você. O diabo tentou te destruir, tentou pegar você, tentou te levar para o inferno, tentou dominar sua mente, tentou de todas as maneiras que você fosse seu escravo. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus com sua graça, vem Jesus com sua misericórdia, e a luz do Senhor brilha no seu coração, e a partir daí você vai fazer parte desse grupo junto com essa mulher. João 20, versículo 1, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro. Ela foi a primeira a chegar lá, e viu que a pedra da entrada tinha sido revolvida, ela tinha sido mexida. Ela foi a primeira a testemunhar isso, versículo 12. E viu dois anjos, pense nisso, meu irmão, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, não está mais lá, um à cabeceira e outro aos pés. 13. Eles lhe perguntaram: mulher, por que está chorando? E ela diz: levaram embora meu senhor. Respondeu ela: e não sei onde puseram. Eu vim ver um defunto. Eu vim ver um defunto. A dor dessa mulher, irmãos, é tão intensa que ela está falando com dois anjos. Meu Deus. Eu vim ver um defunto. Eu não sei que tipo de relacionamento você tem com Jesus. Eu não sei qual experiência de fé você tem tido com Ele. Mas se você não tem vivido o poder, a graça, a autoridade do poder do nome de Jesus, a nossa fé é uma fé morta. Irmão, se nós não fizermos o que essa mulher fez, o que essas mulheres fizeram, nossa fé é morta. Eu não sei como você enxerga Jesus, o Jesus que você louva, mas o Jesus que essa mulher conhece a partir de agora, não é Jesus dos mortos, Jesus é vivo e presente na vida dela. E o anjo fala: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o louvarei, ainda procurando um morto. Aí Jesus fala com ela: Maria, cheia de graça, abençoada, Maria. Eu não sei, irmãos, gostaria que você testemunhasse, como a nossa irmã testemunhou, a irmã Márcia testemunhou aqui hoje. Posso falar porque ela tornou público. Nós não estamos presos a mortos. Nós estamos ligados àquele
que é o Senhor da vida e tem nos dado vida em abundância. Nós temos que testemunhar desse nome. Voltando para ela, disse Maria. Então, voltando-se para ele, ela se volta, está de costa, ela se volta para ele, e aí ela reconhece, ela olha, é o seu Jesus, é o Senhor da vida dela, e ela diz, Rabone, que quer dizer mestre. Nesse momento, essa mulher vai e se agarra aos pés de Jesus. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Muitas vezes nós estamos apegados a situações, nós estamos apegados a circunstâncias que são situações de morte. Situações de morte, está matando a nossa esperança, está matando o nosso raciocínio, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade criativa. Nós estamos agarrados a isso, falta de perdão, não conseguimos arrumar os nossos relacionamentos, é só confusão. Mas Jesus te chama pelo nome. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Eu gostaria de ouvir. Qual o seu nome? Saia desse lugar que você está vendo. Você está indo na direção errada. Converte seu coração. O Senhor está atrás de você. E Ele está chamando você pelo seu nome. E se você se voltar para o Senhor nessa noite, você vai ver que Jesus está vivo te acompanhando. Ele nunca te deixou, Ele nunca te desamparou, Ele está com você em todas as dores e sofrimentos da sua existência, Ele está junto de ti, e mais do que isso, Ele quer estar dentro de você. E você vai poder dizer como ela, Rabone, mestre, mestre quer dizer, o Senhor é quem me ensina. O Senhor é quem me ensina. Ela falou, Senhor, me ensina, o que está acontecendo? Ele fala para ela, volta para Jerusalém e fala para os meus irmãos. Eu subo para o meu Pai e vosso Pai, e para o seu Deus e vosso Deus. Ela é a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitada. O Jesus a quem você adora, ele está ressuscitado? Ou ele ainda está dentro da sepultura? Porque nesse culto, o Senhor quer que nós tenhamos um encontro com Jesus ressuscitado. Nós temos que deixar tudo aquilo que nos impede, nos trava, tudo aquilo que nos amarra, seja lá o que for, palavras, obras ou ações vindas das trevas, em nome de Jesus. Ele já nos retirou do império das trevas e já nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus, e nos deu a salvação. É Jesus quem opera isso em nossa vida. Essa mulher é a mais citada, ela teve uma fé que transformou o seu caráter. Ela foi totalmente mudada. Esquece o passado não te pertence, seja passado próximo ou não. Irmãos, ontem já é passado. O que o Senhor quer é que você tenha novas experiências com Jesus vivo agora. Ele quer que você tenha experiências com Ele agora, nesse culto. Nós podemos ter experiência com o Senhor Jesus. Será que eu prego para alguém que quer ter experiência com o Senhor nessa noite? Experiências de vida e não de morte? Porque é isso que Ele proporciona. É isso que Ele proporciona. Essas mulheres eram gratas ao Senhor. Eram mulheres de coragem. Eram gratas porque foram curadas. Elas se tornaram mulheres fiéis. Elas sustentaram. Elas faziam parte da logística financeira para a vida de Jesus e os discípulos. Por isso eles podiam pregar o Evangelho. Irmãos, nós só podemos pregar o Evangelho aqui porque nós temos irmãos que entenderam a importância de nós sermos fiéis na nossa vida financeira. Isso não é brincadeira. Se nós não formos fiéis na nossa vida financeira, corremos o risco de travar todo o trabalho do Senhor do reino nesse lugar. Mas em nome de Jesus, Deus está levantando aqui homens e mulheres que sejam totalmente fiéis com a sua arrecadação. Sustentar Jesus com os nossos bens é isso. É isso. Também tem mais. Mas isso faz parte. Se você é fiel, fique em paz, você está fazendo o trabalho.
Aí se não é, fala, Senhor, eu quero me libertar desse medo. Eu quero me libertar desse engano de que se eu der vai faltar. Não falta. Desde que nós entendemos isso na nossa família, eu e a Marli, nós nunca deixamos de entregar ao Senhor o que é dele. E não é negócio, irmãos, não é barganha. Nós estamos provando da fidelidade do Senhor na nossa vida. Eu e a minha família estamos sendo grandemente abençoados pelo Senhor na área financeira. Nesse exato momento, Deus está realizando um sonho nosso aqui. Era impossível aos nossos olhos, mas nunca foi impossível para o Senhor. Deus tem nos abençoado abundantemente. Houve um tempo, a Marli se lembra disso, nós tínhamos que servir em Ibiúna, 60 quilômetros de São Paulo. E houve uma semana que nós não tínhamos literalmente dinheiro para pagar a gasolina, pôr no nosso corcelzinho branco, bicudinho, né, Marli? 4 marchas. Mas aquele final de semana, como sempre fazíamos durante 2 anos no pastoreio ali em Ibiúna, nós precisávamos colocar gasolina no carro. E nós fomos à conta, fui no dia, fui no outro. O saldo estava lá, não dava para abastecer. E a Marli olhou para mim e falou, o que você pretende fazer? Eu falei, eu nada. Ela, hã? Eu falei, nada. Mas você não vai fazer nada? Irmão, essa mulher quase voou no meu pescoço. Foi ou não foi, Marli? Eu falei, eu não vou fazer nada. Mas quem vai fazer é o Senhor Jesus. Eu vou voltar para aquela agência agora. E quando eu chegar lá, o dinheiro que nós precisamos para abastecer o carro estará na conta. E eu voltei para a agência. Era o falecido Banco Real. Quem lembra do Banco Real? Nós tínhamos conta lá. Irmãos, quando eu cliquei a minha senha, o saldo estava próximo de 0. E para a honra e glória do Senhor, de uma forma sobrenatural, quando eu olhei, R$50. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Era o dinheiro que nós precisávamos para ir para Ibiúna. Fidelidade gera isso, gera provisão. Irmão, você não pode esquecer disso, por favor. Deus é justo. Deus é justo. Ele nunca vai te dar menos do que você dá para Ele. Ele não pode fazer isso, porque Ele está amarrado à sua palavra. Se você plantar uma semente para o Senhor, se você colocar uma semente abençoada na vida de alguém, se você plantar uma semente, Deus é tão justo que Ele não te devolve uma semente, Deus vai te devolver uma colheita. Isso é justiça de Deus. Ele não pode dar para nós menos do que nós damos para Ele, e não dá. E não dá. Ele dá sempre mais. Por isso que eu digo, falo e profetizo, o Senhor tem preparado antes do arrebatamento, antes da igreja ser tirada da terra, o evangelho. Foi Jesus que falou isso, não fui eu. É promessa do Senhor. Esse evangelho será pregado sobre toda a terra. E para ser pregado tem que haver gente que pregue. E quem prega somos nós. Maria Madalena, irmão, quando ela sai do sepulcro, ela vai correndo falar para os discípulos. Ela vai correndo. Ela esquece o que está acontecendo e ela vai falar, porque Jesus falou, vai e fala para os meus irmãos. E ela muito obediente, submissa ao Senhor, totalmente submissa. Ela esquece até de Jesus, porque Jesus vivo agora diz para ela, Jesus está vivo. Ela foi buscar um defunto, ela foi colocar bálsamo no defunto, mas agora Jesus está vivo e dá uma palavra para ela. Vai falar com meus irmãos. E eu fico aqui na minha mente, pensando espiritualmente, se nós estivéssemos todos imbuídos dessa tarefa, o reencontro é uma parte do trabalho, o encontro não é, é uma parte do trabalho, do discipulado e da missão, não é o trabalho, tem muito mais do que isso. Mas se nós entendermos o que seja isso, Jesus está nos falando, vai falar para os meus irmãos.
Eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Eu subo para o meu Deus e vosso Deus. Jesus está dizendo para ele, está dizendo para nós, aquilo que é meu, sempre foi, eu agora estou dando para vocês. Aquilo que é meu Pai era meu Deus era meu, mas agora não é só meu, Ele é também de vocês. Fala isso para os meus irmãos. Isso é pregar o Evangelho. Quantas pessoas estão ao nosso redor que ainda não conhecem Jesus? Fala isso para os meus irmãos. Fala isso para os meus irmãos. Jesus disse isso. O que é meu, era meu, agora também é de vocês. E ela sai correndo, desesperadamente sai correndo. Chega em Jerusalém e conta o que aconteceu. Segundo a laranjinha, Joana, mulher de Guza. Significado do nome, gracioso ou graciosa, ou agraciada por Deus. Ela aparece em Lucas 8,3. Mas ela também anunciou a ressurreição do Senhor. Ela foi uma pregadora. Ela fluía nos dons espirituais, assim como Maria Madalena. Em Lucas 24,9, fala sobre ela. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11, aos discípulos, e a todos os outros que estavam com eles. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, está aqui ó, Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com ele. Joana, agraciada, ela tem acesso à elite política do Império Romano. O seu marido Cusa era um oficial de Herodes, o rei. Mas essa mulher era uma mulher totalmente desapegada, não tinha vergonha. Uma mulher que testemunhava em qualquer ambiente, inclusive no ambiente onde o seu marido trabalhava, no ambiente político. Hoje nós estamos vendo a realidade como está o nosso Brasil. Está fácil para os cristãos serem cristãos no ambiente político? Quantos estão sendo intimidados? Estão com medo de falar? Joana não temia ninguém. Joana anunciou a todos que ela encontrava que o seu Jesus está vivo, que ele ressuscitou, que ele comprou um lugar no céu e ele nos oferece esse lugar através da sua graça. É um presente de Deus. Joana foi uma mulher desapegada, também investiu no ministério de Jesus. Uma mulher fiel, uma laranjinha fiel. O que Jesus confiou à mão dela, ela fez fielmente. Ela testemunhou a ressurreição de Jesus. Era uma mulher prática. A fé dela era prática. Assim como de Madalena, uma mulher prática. Serviu aos discípulos. Nós ouvimos falar do reencontro, nós ouvimos falar do encontro com Deus. E só vai acontecer porque nós temos pessoas, especialmente mulheres, não só mulheres, que vão estar por trás de todo o trabalho que vai ser feito. Vai nos apoiar, vai servir a Jesus. Homens vão ser impactados pela pregação e pelo testemunho do poder do nome de Jesus. Porque nós temos, graças a Deus, pessoas que nos apoiam, pessoas que estão conosco, e nós louvamos a Deus por sua vida. Nós louvamos a Deus por sua vida. E para nós encerrarmos, vamos falar da terceira laranjinha, Susana, que do hebraico é Shoshana, Shoshana, que simboliza, tem um forte simbolismo sobre associada à beleza das flores. Uma mulher que representa a beleza do Evangelho, a beleza do Senhor Jesus. Também está na relação de Lucas 8,3. Ela não é muito citada, ela não aparece muito. Por quê? Porque ela é muito humilde. Ela foge de fluir em dons espirituais que faz com que ela apareça. Ela gosta de ficar por trás.
E aqui nós temos pessoas que são assim. Não querem aparecer. O pastor pede para eu fazer qualquer coisa, pede para o líder fazer qualquer coisa, mas eu não quero aparecer. Tipo de pessoas que quando dá uma oferta, pagam uma inscrição para o encontro. E tem gente que faz isso aqui, graças a Deus, continue fazendo. Nos pede algo. Eu não quero aparecer. Eu não preciso aparecer. Eu não faço questão nenhuma de aparecer. Todas essas obras que estão sendo feitas para que o nome de Jesus seja glorificado. Todas essas obras feitas em amor, todas essas obras feitas em submissão à autoridade da palavra do Senhor, na unção do Espírito Santo, receberão das mãos de Jesus a devida recompensa. O Senhor Jesus nos prometeu isso. Jesus falou em Mateus 10:41. Quem recebe um profeta, porque ele é um profeta, receberá a recompensa, galardão, de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo. Jesus era profeta, justo. Profeta, sacerdote, rei. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. E se alguém, esse alguém sou eu e você, e se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses meus pequeninos, os que trabalham para ele, porque ele é meu discípula, eu lhes asseguro, essa é a verdade, que não perderá a sua recompensa. Fique tranquilo. Aquilo que você está fazendo por amor e submissão à palavra do Senhor e na unção do Espírito Santo, Jesus dará para você a devida recompensa. Pode ser uma ação mínima, pode ser uma ação do tamanho de um grão de mostarda. Antes que você morra, você vai ver a colheita diante dos seus olhos. Deus não mente. Deus não é homem, nem filho de homem para se arrepender daquilo que ele já falou, daquilo que ele prometeu, mas ele é fiel para realizar. Irmão, só tem acesso a isso quem de fato tem um encontro com Jesus vivo. Jesus tem que ser vivo não só no momento de culto, Jesus tem que ser vivo a cada momento da nossa vida. Você está encontrando Jesus hoje, amém? Amanhã você tem que encontrar Jesus de manhã. Você tem que encontrar Jesus à tarde, você tem que encontrar Jesus à noite, e assim tem que ser até o dia do arrebatamento. Se é o desejo do seu coração e você está entendendo o que o Espírito diz à igreja, eu só quero finalizar, concluir. Essas mulheres, aprendemos com elas, que elas foram libertas e curadas por Jesus, como nós também o somos. Elas respondem em amor ou com amor a Jesus e à igreja. Elas doaram seus bens sem hesitar, demonstrando desapego à riqueza. Foram fiéis até o fim. Algumas, como nós vimos, testemunharam a crucificação e a ressurreição de Jesus, como Maria Madalena e Joana. E elas serviram muitas vezes no anonimato. Ninguém as viu, mas elas mostraram em amor que dar é melhor do que receber. Serviço discreto é valioso para Deus. Serviço que não aparece, não esquecido pelo Senhor. Eu quero te abençoar nessa noite em nome de Jesus. Uma semente na mão do Senhor, terreno santo, vai trazer para você uma colheita. Não faça porque você vai receber, faça porque você é agradecido. Aquilo que é feito por gratidão, permanece. O que não é feito por gratidão, se perde. Se é o desejo do seu coração, por favor, fique em pé, nós queremos orar por você agora. Pai amado, em nome de Jesus, nós continuamos repreendendo, Pai, todo espírito de engano, todo espírito de mentira que tem assediado a mente dos seus filhos e filhas. E nós liberamos o poder do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, Senhor, é quem nos convence.
do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Nós te louvamos, porque em Cristo Jesus, o Senhor nos cura de todos os nossos ferimentos. Todos os nossos machucados, sejam exteriores, sejam interiores, sejam no nosso pensamento, em Cristo Jesus, Ele tem o poder, e nós liberamos o poder do Senhor através do Espírito Santo para curar a sua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, nós continuamos repreendendo todo espírito contrário. Nós oramos, Senhor, abençoando uma igreja, como os testemunhos que nós ouvimos nessa noite. Que a nossa igreja seja uma igreja doadora, que nós entreguemos os nossos bens ao Senhor sem hesitar, sem medo, sem insegurança. Pai, aquele que não é dizimista fiel, contribuinte fiel, que passe a ser em gratidão ao Senhor. Nós oramos, ó Deus, por irmãos e irmãs cristãos, que sejam fiéis, não por um período de tempo, por um curto espaço de tempo, mas que sejam fiéis até o final. Porque a tua palavra e a tua promessa é, se assim o formos, o Senhor nos dará a coroa da glória, a coroa da vitória. Nós te louvamos e aguardamos o momento de recebermos essa coroa das suas mãos. Pai, nós oramos ao Senhor, para que o Senhor continue e não pare de levantar irmãos e irmãs que sirvam sem aparecer, que sirvam no anonimato, porque o serviço em amor daqueles que não aparecem são tão importantes quanto daqueles que aparecem. Porque o que importa não é nós aparecermos ou não, mas o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. E levanta a sua voz e vai glorificando. Levanta a sua voz e vai glorificando. Ninguém está vendo o que você está fazendo, mas o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nós glorificamos o teu nome. Aleluia. Vai derramando o teu espírito, vai derramando o teu fogo, vai purificando, vai santificando, em nome de Jesus. Oh, xere cantalamassuri de cantaramas, halelamassuri aramacê de cantarasu, xere calamassuri mas. Que o teu nome seja glorificado. Nós glorificamos o teu nome. Nós exaltamos o teu nome. Nós bendizemos o teu nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Senhor, recebe o nosso louvor. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos tirou do império das trevas, e o Senhor nos transportou aonde nós vivemos, aonde nós estamos, e aonde nós permaneceremos até o arrebatamento da igreja. Nós estamos no reino do Filho do seu amor, aonde nós temos a salvação. Muito obrigado, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Ministério de louvor. Vamos lá, queridos, vamos louvar o Senhor? Essa é a maneira da igreja reconhecer que o Senhor está nos abençoando.
Amado Pai, o Senhor tem nos dado poder e autoridade. E nós usamos, ó Deus, essa autoridade agora para que, através da ação do Teu Espírito Santo, que já habita no coração dos irmãos, aquele que não esteve presente nesse culto de adoração, por alguma tristeza, que o Senhor se manifeste agora, transformando a tristeza em alegria. Se não está presente porque está enfermo, que o Senhor se manifeste agora curando. Se não está presente, ó Deus, porque está deprimido, tenha compaixão, haja com misericórdia, que o Senhor liberte, Senhor, mente e coração agora, que haja um manifestar poderoso do Teu Espírito Santo. E se houver alguma outra necessidade, o Senhor em Cristo Jesus, o Senhor já proveu em poder e em glória. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pai, se existe alguém com dúvida sobre o reencontro, alguém que já foi no encontro, nós repreendemos essa dúvida, porque a fé não opera na dúvida. Se é por problema de dinheiro, em Cristo Jesus o Senhor já proveu. Em nome de Jesus, que a tua igreja dê agora um passo de fé, posição de fé, e permaneça na fé. E aqueles que já foram no encontro com Deus, procure o irmão Amilcar e façam sua inscrição para o reencontro. O Senhor já proveu a nossa necessidade e nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, a graça e superabundante graça do Senhor Jesus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém. Permaneçam abençoados em nome de Jesus.